Atual pastor sênior da Igreja da Cidade, Carlito Paes serve sua igreja local há 24 anos em uma trajetória inspiradora. Carlito também é líder fundador da rede Inspire de Igrejas, rede de igrejas da cidade, conferencista e autor de diversos livros. Temos a honra de receber Carlito Paes. Muito obrigado pela honra de estar aqui com vocês. Mais uma vez, bem-vindos. Que coisa boa estarmos juntos. Depois de 3 tentativas de fazer esta conferência, conseguimos realizar. O mundo é daqueles que não desistem. Amém? E de brinde você ganhou a madrugada mais fria das últimas décadas, não é? E você não vai se esquecer que a madrugada mais fria você estava em São José dos Campos, na Conferência Inspire Brasil. Que bom estarmos juntos aqui. Depois de ontem à noite, eu já poderia ter ido embora. Depois daquelas 2 palavras poderosas que se completaram, que nos leva, de fato, ao coração do Pai acelerar, aí não fomos embora. E hoje, depois desta devocional extraordinária e desta palavra que aponta tendências, direções e preparo para todos nós, também poderíamos ir embora. Mas continuamos aqui, porque Deus é tão bom e Ele tem mais. Então, que também, da agora até sábado à noite, você receba muito. Quero compartilhar com você, à luz do tema da nossa conferência, uma igreja viva. Você pode dizer isso comigo? Uma igreja viva. Mais uma vez, uma igreja viva. E eu e você fazemos parte dela. Eu e você fazemos parte dela. Talvez alguns podem até pensar, mas é redundante falar uma igreja viva. Eu gostaria que fosse. Mas, infelizmente, esta não é a realidade. Por quê? Uma igreja local é um organismo. E mesmo Jesus tendo dito em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está falando da igreja como movimento, da igreja eclesia, reino de Deus. Nesse sentido, sem dúvida, Jesus disse isso lá para com os seus discípulos, Pedro e João, no norte da Galileia, em Cesareia de Filipe, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E de fato, Jesus disse e tem se cumprido. Tem 21 séculos que a igreja de Cristo está sobre a face da terra. Estamos nos 5 continentes, estamos nos 200 países do mundo, seja a igreja livre ou a igreja perseguida. Acabamos de ouvir aqui, a igreja está em todos os países perseguidos do mundo, com dura perseguição. Portas Abertas tem feito um trabalho excelente para nos lembrar, nós que somos igrejas no mundo ocidente livre, temos uma dívida para com a igreja perseguida, por isso temos que orar, conhecer, interceder e participar. Mas esta palavra de Jesus não se refere a uma igreja local, porque uma igreja local pode morrer sim. A igreja morreu no Oriente Médio, a igreja tem morrido na Europa, muitas vezes em função de uma teologia liberal, por causa de teísmo aberto. Na América do Norte, no Brasil, porque, embora que Jesus disse em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a sua igreja, como movimento, como instituição do céu na terra, ele não disse que uma igreja local não poderia morrer. Porque uma igreja local, ela não é simplesmente um prédio, ela é um organismo sobre pessoas, que se não entender a importância de se manter viva através de visão, missão, valores, ministérios, ela como organismo vai ficar doente e vai morrer. Porque a igreja não pode virar um monumento, senão ela morre. Um movimento religioso, ela morre. Já aconteceu no Oriente Médio, já aconteceu na Europa, tem acontecido na América do Norte e tem acontecido no Brasil. Mas eu e você somos igrejas e somos chamados para continuar a sermos um movimento e não um
monumento religioso, porque somos uma igreja viva. E tem tudo a ver com o que ouvimos nas duas mensagens de abertura: uma igreja espiritualmente saudável, avivada, que está em direção ao coração de Deus, uma igreja que acelera e por isso sabe que está indo na direção certa, pode acelerar. Tem igreja que está indo na direção errada, se acelerar vai chegar no caos primeiro. Mas a igreja que está indo na direção certa pode acelerar. Se a sua igreja está indo na direção do coração de Deus, ela pode acelerar que já deu certo. E se ela for sábia para fazer as leituras do tempo presente e antecipar o futuro, com certeza ela não vai se tornar um monumento religioso. Duas colunas básicas para você sempre avaliar se a sua igreja está viva, produzindo vida. Atos 16:5, leia comigo, todos juntos. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em números a cada dia. Mais uma vez, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Queridos, nós não estamos falando de outra igreja. A igreja da cidade em São José, a sua igreja, ela é uma igreja apostólica que continua esta história. Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele apenas fala de forma sagrada dos primeiros cristãos, da igreja primitiva. Mas dá um ponto parágrafo em Atos 28. A minha igreja, a sua igreja viva hoje, é Atos 29. Amém ou não amém? Amém. Igrejas fortalecidas na fé e igrejas crescentes. Então, uma igreja viva, ela é uma igreja forte na sua fé e uma igreja que cresce. Duas coisas que são colunas para mostrar se uma igreja está viva. Eu estou aqui, o meu corpo do Carlito está vivo. Olha, eu tenho um pulso pulsando, eu tenho neurônios trabalhando, os meus órgãos internos estão trabalhando, então eu tenho sinais de vitalidade. Esses são dois sinais de vitalidade de uma igreja. A igreja tem que estar firme na fé, fé bíblica, apostólica, e precisa ser uma igreja crescente em números. Uma igreja, Rick Warren diz que você não pode edificar uma igreja saudável com doutrina ruim. E eu creio nisso. Você não edifica uma igreja saudável com vento, mas tem que ser Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Então a igreja é um movimento apostólico de Atos dos Apóstolos até hoje, porque ela está firme na fé. Você não edifica uma igreja saudável sem doutrina saudável. É Velho e Novo Testamento, sim. Não é a igreja selecionar uma coisa ou outra. Nós somos a igreja da graça, a igreja do Novo Testamento. Não, são dois testamentos. Um fala que Jesus iria vir, o outro fala que Jesus já veio e breve voltará. Amém? A grande pergunta do início da Bíblia é: onde está o Cordeiro? É a pergunta do Gênesis. Depois vem a pergunta do Evangelho de João: eis o Cordeiro. E depois termina em Apocalipse dizendo: digno é o Cordeiro. Então são 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, que pergunta: onde está o Cordeiro? Eis o Cordeiro e digno é o Cordeiro. São 66 livros que trazem a nossa fé do Antigo Testamento no Novo Testamento, da nossa raiz judaica, da nossa fé bíblica apostólica, uma palavra extraordinária. Você não pode edificar uma igreja saudável, uma igreja viva, e ignorar a palavra de Deus como um todo, no Velho e no Novo Testamento. No Velho Testamento você tem a base do seu profético. No Novo Testamento você tem a base do seu apostólico. E na Bíblia inteira ela é bíblica, apostólica e ela é pastoral. E, consequentemente, por ela ser biblicamente saudável, ela vai ser uma igreja que cresce, que se movimenta, que traz o céu para a terra.
Aí a igreja, que começou em Atos, se estende até hoje. Atos 12, 24, lê comigo. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar. Porque crescimento e expansão é consequência natural de uma igreja viva. Porque o avivamento não acontece quando o fogo cai. O avivamento acontece quando o fogo espalha. Aleluia! Então, a sua igreja reunida recebe avivamento, mas a sua igreja espalhada pelas ruas, pelas praças, nos ministérios, ela é avivamento. O avivamento acontece pela ação ministerial da igreja, indo em direção àqueles que mais precisam. Então, guarde isso no seu coração. Uma igreja viva é uma igreja que escolheu crescer na fé. Que a minha igreja, a sua igreja, escolha crescer na fé. Não queremos crescer como supermercado de gente. Não queremos ser um lugar de religiosos. Mas também não queremos ser um lugar de meninice gospel. Nós queremos uma igreja sólida, uma igreja bíblica, uma igreja forte, coluna e firmeza da verdade. Porque assim recebemos da palavra e dos nossos pais espirituais e assim vamos avançar. Leia comigo Colossenses capítulo 2, 6 e 7, que fala desse crescer na fé e que as nossas igrejas continuem crescendo assim. Vamos lá? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aleluia! Você pode aplaudir esta palavra da fé? Glória a Deus! Pastor, pastora, líder, não precisamos de invencionice, não temos outra palavra, não temos outro evangelho, é anátema. Você pode ver pela mídia atual, pessoas querendo falar de outra Bíblia, outro Evangelho. Fique com a palavra, porque ela permanecerá como os reformadores atravessaram a era das trevas e o Evangelho veio como um iluminismo para o novo mundo e chegou até nós. Sei que a palavra ficará, sabemos com certeza, já compôs Martinho Lutero no seu hino Castelo Forte. Não é outra palavra, é essa. Assim como recebemos de Jesus Cristo, vamos continuar a viver nele. Edificados, enraizados. Porque se você quer ter copa para queimar em cima, você tem que ter raízes profundas para sustentar as adversidades embaixo. Firmados na fé, como vocês foram ensinados pelos seus pais espirituais, pelos pais da igreja, e assim transbordando de gratidão no século 21, amém? É isso, firmados nesta palavra, fazendo as leituras que acabamos de ver, que o pastor Felipe nos apresentou, seremos relevantes para o tempo presente. Sua igreja não vai se tornar jornal de ontem, ela vai ser efetiva, eficaz e eficiente, porque ela tem uma raiz apostólica, ela tem uma fé que recebeu de Jesus Cristo, mas ela sabe fazer as leituras do tempo pós-moderno. E ela vai crescer em números, é a segunda coluna. Leia comigo Atos 6, 7, todos juntos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente. Como é que crescia? Rapidamente, gosto disso, o número de discípulos em Jerusalém. Todos, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. É esse crescimento que eu quero para a igreja da cidade, para as igrejas da Rede Inspire, para a sua igreja. Um crescimento sustentável, fruto de uma fé sustentável. Porque nós somos um povo que precisa ganhar o mundo inteiro. Então, claro que números importam. Não simplesmente dados por dados, estatísticas por estatística. Mas crescimento saudável, fruto de uma fé saudável.
Igrejas não crescem num ambiente de medo. Igrejas crescem num ambiente profético de fé. Então, guarde esses dois princípios. Como que uma igreja viva se estabelece? No crescer da fé e no crescer em números. Mais uma vez, como? No crescer da fé e no crescer de números. Você não precisa ter medo do crescimento. Se você está firme na fé, o seu crescimento será uma resposta a isso. Então, tenha essa convicção. E se você for um líder saudável, liderando biblicamente uma igreja que está enraizada na fé bíblica apostólica do nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai crescer em números, mas você não vai ficar besta. Sabe por quê? Você vai ter a consciência que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer a igreja? Deus, que fazia crescer de modo que, presta atenção para você não ficar besta à medida em que você cresce. Nem quem planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Aleluia! Então, a Maria vai plantar, a Ana vai regar, mas Deus vai fazer crescer. E a Maria e a Ana são apenas instrumentos. O João vai plantar, o Pedro vai regar e Deus vai dar o crescimento. E a grande questão, querido, olhe para você. Deus tem honrado o seu trabalho. Você está semeando ou você está regando? E Deus tem feito crescer. Quanto mais Ele faz esse crescimento, glorifica o nome do Senhor. Porque tudo precisa ser para a honra e para a glória do Senhor. Gente, eu conheço a realidade da igreja brasileira. Como você talvez conhece. Já preguei em todas as capitais, todas as grandes cidades do país, qualquer cidade com mais de 500 mil habitantes, eu já preguei. Já viajei pelo sertão, pelos ribeirinhos, pelo sul, já fui pastor na Baixada Fluminense, já fui pastor no Rio Grande do Sul, estou aqui há 24 anos. Tem igrejas que a igreja chega a 500 membros, você não consegue mais falar com o pastor. Ele parece já que é sócio de Deus no seu poder. É impressionante. Não consegue mais, não tem mais acessibilidade. Espera aí, guarda isso no seu coração. Uma igreja viva vai crescer na fé, vai crescer em números, mas o seu líder precisa glorificar a Deus, porque nem quem planta, nem quem rega é coisa alguma, é só o Senhor, só lhe deu glória. A glória é dele. Não é glória a mim, amém a eu e etc. É Ele quem faz. Eu digo para você, eu e Leila chegamos aqui. Essa semana foi feriado em São José dos Campos, pelo aniversário da cidade, dia 27 do mês de julho. E eu e Leila saímos do Rio Grande do Sul, no dia 26 de julho de 1997, depois de quase 4 anos pastoreando em Junho, no Rio Grande do Sul. A mudança veio antes. E eu e Leila pegamos o nosso Santana Quantum com 10 anos de uso e entramos lá, 1.200 quilômetros. E veio eu, Leila e Ana Carolina. Ana Carolina está ali no estande da Visão Mundial. E chegamos aqui, a Carol tinha 2 anos de idade e estava tudo feriado, tudo fechado. Falei assim, o que aconteceu? Mas nós paramos nas outras cidades, estava tudo normal. Aí o pessoal falou, não, hoje é feriado em São José. Eu falei, rapaz, olha só, São José de aniversário, feriado, e eu mudo para cá hoje? Isso é profético, né? Só que eu não tinha essa visão de falar isso, que era profético no tempo, né? Mas eu achei uma santa coincidência. Hoje entendo que tudo era em alinhamento espiritual. E de lá para cá, passaram-se 24 anos. A cidade passou de 400 e poucos mil habitantes para 700 e poucos mil habitantes. E Deus também honrou e abençoou o crescimento daquela igreja, em fé e em números. E eu acredito sempre, sempre, a honra e a glória do Senhor. Eu nunca perdi uma noite de sono pelo crescimento desta igreja.
E eu nunca pedi a Deus. De vez em quando alguém me pergunta: Carlito, você quando veio de Juí, que a igreja tinha 600 membros, você chegou aqui em julho de 97, você imaginava que a igreja iria crescer desse tamanho? Não. Eu me ocupei sempre com a saúde da igreja. Sempre com a saúde da igreja. E, consequentemente, pela fé, Deus deu o crescimento. Tenho certeza que assim não será diferente na sua igreja. Se você se ocupar, uma igreja saudável biblicamente, você trabalhar de forma íntegra no ministério que o Senhor te deu, Deus vai dar o crescimento e você vai render para Ele toda a honra e toda a glória. Porque você não vai achar que foi você quem fez, mas vai reconhecer que foi Deus quem fez. Então eu quero agora colocar para você 11 resultados de uma igreja viva que está sobre essas duas colunas, a fé e o crescimento numérico. Então, uma igreja viva, a primeira coisa, e tudo que eu vou falar aqui é fruto da realidade que estamos experimentando aqui. Eu não quero levar você a você fazer Ctrl+C, Ctrl+V, de pegar e copiar, porque a sua realidade é diferente, sabe por quê? Porque a sua cidade é diferente, o seu contexto é diferente. Mas eu quero inspirar você com resultados. Para que você se inspire nos resultados, o nome dessa conferência é Inspire. Temos uma rede Inspire. E eu quero inspirar você, eu quero ser um canal de Deus para a luz da palavra e dos resultados que temos colhido, inspirar você. Mas não é uma questão de copiar a fórmula, e sim de se inspirar nos resultados, se inspirar em princípios e valores, porque isso funciona em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Primeiro, uma igreja viva desenvolve o ministério em equipe. O ministério em equipe. Em Filemon, Paulo diz isso, 1 verso 1, leia comigo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado o quê? Cooperador. Entenda o seguinte, ninguém faz nada grande sozinho. E se fizer sozinho é porque não é grande. Você pegou aí? Ninguém faz nada grande sozinho. Se você está fazendo sozinho é porque não é grande. Ninguém constrói um edifício sozinho. Ninguém faz uma ponte sozinho. Ninguém faz uma igreja crescente sozinho. Então entenda, você precisa de gente com você, você precisa de novos, você precisa inspirar novos a se unir a você. Paulo fez isso é um princípio apostólico. Por que Paulo fez 3 viagens missionárias, escreveu 13 cartas dos 27 livros do Novo Testamento, se tornou o maior teólogo da igreja? Por quê? Porque não fez sozinho. Em Filemon 1:1 diz: eu, Paulo, que estou preso, mas a você, Timóteo, que está livre. A você, Filemon, que está livre. Porque enquanto que eu estou preso, vocês estão livres. Mas nós estamos trabalhando em equipe. Não importa que você esteja aqui, o seu discípulo lá do outro lado do mundo, vocês estão trabalhando em equipe. Ninguém faz nada grande sozinho. Uma igreja viva trabalha em equipe. Pastor, líder, olha para cá, não é equipe. Você manda, você dá ordem, você controla. Não, você vai junto. Aqui na igreja da cidade, nós temos 37 pastores. Temos uma foto aí já tem até mais, porque já foram ordenados depois. Nós temos um processo claro, você estuda, tem a sua formação, depois tem concílio, tem ordenação. Fazemos como Paulo diz, não colocamos a mão precipitadamente, porque ou paga agora ou paga depois. Então, temos pastores em 3 situações. Pastores de tempo integral, pastores part-time e pastores bivocacionados, que são voluntários. Então, dá um exemplo de cada um. Pastor Fabiano, um pastor de tempo integral. Pastora França, uma pastora de tempo parcial. E pastor Eduardo Vivone, dentista empresário, um pastor voluntário. Ok? Nós temos uma equipe grande,
Mas não começou assim. Quando eu cheguei aqui em São José dos Campos, no ano de 97, a igreja tinha 5 pessoas remuneradas. O pastor titular, pastor assistente, uma secretária, uma assistente na tesouraria e um assistente na área social. 5 pessoas remuneradas. Hoje a igreja tem na IC e na rede de igrejas da cidade 78 pessoas, no grupo Propósito 24, 35 pastores, 10 ministros, 54 obreiros voluntários, é muita gente. São só remuneradas quase 300 pessoas. Mas não começou assim. E deixa eu te dizer uma coisa, aconteça o que acontecer, recursos são limitados. Então não é com pessoas remuneradas que você faz a obra. Você faz com pessoas apaixonadas por Jesus e pela igreja. Se elas vão ser de tempo integral, parcial ou voluntário, é circunstancial. Todos precisam ser apaixonados, estarem integralmente com o coração na obra. Então, um ministério realizado em equipe. Então nós temos obreiros, ministros, pastores, líderes de célula, líderes de ministérios. Precisamos de mais pessoas. Segundo, investe para conectar e servir pessoas online. A pandemia só revelou e mostrou que nós não podemos desprezar a realidade do mundo virtual. O WWW, o World Wide Web, veio para ficar. O pastor Felipe Santos tem esta veia já de fazer estas leituras e gostar da realidade do mundo digital, sem perder o amor pelas digitais, pelas pessoas há muito tempo. Em 2011 ele veio, trabalhava no Grupo Abril e foi o nosso primeiro obreiro a trabalhar com visão num campus digital, 2011, inspirados na Life Church. E de lá para cá, nós temos sempre nos lembrado da importância disso. Por isso a pandemia, ela podia ter nos pego numa situação melhor, mas não estávamos no chão. Agora, sabe qual é o desafio? Porque você está agora retomando para o presencial, desprezar o digital, por 2 coisas. Um, porque você está cansado do digital, e segundo, porque você começa a dar maior atenção ao presencial. Vamos dar atenção ao presencial, sem perder o digital, porque nós temos que ir onde as pessoas estão. Olha só, em Abacuque 2:2, é um texto do Velho Testamento, mas ele traz um princípio de tecnologia. Leia comigo. Então o Senhor me disse, escreva a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que quem possa ler, quem passar possa ler quando passa correndo, não é? Então, o que está falando aí? Do outdoor. Eu sei que o outdoor foram os americanos que desenvolveram através de uma peça de marketing nos Estados Unidos. Mas Abacuque já falou, escreve numa tabuinha a visão, quem passar correndo vai ler. Aqui está a invenção do outdoor. Então, a Bíblia não está falando para você ir contra a tecnologia. Então aqui, pode mostrar aí, nós temos o canal do YouTube, a sua igreja deve ter. Se você não assinou, pode assinar, para que você veja as coisas aí da nossa igreja no campus online. Mas também, além disso, tem uma plataforma. O pastor Andrei é o nosso pastor do campus online. Então, nós não só transmitimos via YouTube, mas nós temos um campus online com 200 e poucas pessoas. Então, nós temos 622 pessoas inscritas na plataforma online da igreja, mas estamos com 200 e poucos membros da igreja no campus online. Então, a sua igreja não pode desprezar essa realidade. Capricha nas suas transmissões. Eu sei que isso vai dar trabalho, eu sei que isso custa dinheiro, mas seja pelo YouTube, por plataformas de transmissão, você vai ter que ter investimento de som, de luz, de cenários, de equipamentos. Custa, mas é para inspirar as pessoas, é para levar o evangelho além da sua realidade. A sua igreja não pode ficar de fora. Tem um outro princípio, em 1 Coríntios capítulo 9, 22, diz assim: para os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos.
Tornei-me de todos para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. O que é isso aqui? Pregação, ministério, ação com múltiplos anções. É presencial ou online. Você não pode escolher uma ferramenta só. Então, não despreze as ferramentas digitais. Graças a Deus, em meio a uma pandemia como essa, 500 dias, se não fosse o recurso do digital, como que nós estaríamos? Esta igreja, durante 500 dias, ela abriu, ela fechou, ela fechou, ela abriu, mas nós nunca paramos como igreja durante 500 dias. Eu sei que vai dar trabalho, mas a fé cristã é trabalhosa. Por isso Paulo a ilustra como corrida, como luta. Terceiro, igrejas vivas, elas investem na qualidade das celebrações presenciais. A celebração presencial é um dos corações vitais da igreja. E você não pode fazer de qualquer jeito, você pode fazer de várias formas, mas nunca de qualquer jeito. Deixa eu dizer uma coisa, celebração com qualidade não é pecado, mas custa e dá trabalho. Custa dinheiro e dá trabalho. O Salmo de número 150, 3, 5 diz assim: louvem com som de trombeta, louvem com lira, harpa, tamborins, danças, instrumentos de cordas, flautas, símbolos sonoros, louve com múltiplos instrumentos. Gente, dá trabalho. Tem gente que quer fazer um culto só com a mesma banda todo domingo, com o mesmo pregador, na mesma tonalidade, que a pessoa já entra, já sabe até o que vai acontecer no começo, no meio e fim. Conforme o irmão que orar, alguns já sabem até como é que vai começar a oração. Então tem um princípio aqui nesse salmo: use todos os instrumentos, acústicos ou eletrônicos, use a mídia, use a dança, use a arte, faça com excelência o seu culto presencial. A pergunta é: você está fazendo o seu melhor? Deus quer o seu melhor. Use artes, elabore solos, coros, ensaios, drama, ministério de danças. A excelência honra os céus e inspira as pessoas. Então, coloque na sua celebração qualidade, diversidade, beleza, criatividade. Sabe quantas celebrações presenciais fizemos no ano de 2001? Só esse ano, 390. 390 celebrações. Dá trabalho? Dá. Custa dinheiro? Custa. Esses dias atrás, eu vi pessoas falando aí sobre essa questão da igreja para a volta do presencial. Ah, mas a igreja não pode voltar presencial. Olha, esta igreja aqui trabalhou como um relógio observando a realidade que vivemos. Quando vinha um decreto para parar, a gente já tinha parado um domingo antes. Quando o decreto falava para voltar, às vezes esperávamos um domingo, 2 para voltar. Não tivemos uma advertência de fiscalização municipal aqui no Campus Colina ou em qualquer uma da nossa rede de igreja da cidade, mas trabalhando com sabedoria e com bom senso. Aquela votação lá no Supremo Tribunal, para mim foi uma vergonha, porque a igreja não precisa ir para o Supremo, não é a justiça dos homens que vai nos dizer se a gente deve ou não deve abrir. Se temos uma igreja biblicamente saudável e que cresce sabendo que temos que ter sabedoria, bom senso e discernimento, a gente não precisa que Brasília nos diga, porque olhando a realidade local, conversando com as autoridades de higiene, de saúde, nós vamos poder sair, fazer os passos que temos que nos movimentar. Mas, nesse vai e vem, eu sei que foi, às vezes, bastante difícil. E nesse interim, gente, para nós como igreja, só o fato de sair do online para o presencial, a nossa igreja gastava de um mês para o outro 250 mil reais. Então, para nós, aqui em São José, seria muito mais barato ficar só no online. Então, diferente do que algumas pessoas do mundo disseram que a gente queria abrir para poder arrecadar, a igreja de São José não foi o caso. Ao fato de abrirmos luz elétrica, material de insumo, descartáveis,
materiais de saúde. De um mês para o outro, aumentava o orçamento em 200 mil. Então, abrimos porque sabemos que a igreja pode fazer tanto online quanto presencial, se a realidade nos permite. Porque não precisamos fazer uma coisa em detrimento da outra. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja é essencial sim. Não na sua forma de abrir o seu auditório e fazer uma liturgia. Isso é uma bênção, mas a igreja ela é essencial na sua mensagem, no seu serviço ministerial. Muito mais do que na imposição de dizer que ela tem que abrir. Gente, a igreja não é uma bolha. Se fechou o shopping, fechou o teatro, fechou o estádio de futebol, fechou tudo, por que a igreja vai ficar aberta? A igreja tem que ser um exemplo, e não os crentes gospel viver dentro de um lugar e sendo objeto de escândalo e de fazer coisas que gerem comentários negativos para a vida da igreja, porque a pandemia passa, mas o mau testemunho de uma igreja pode ficar. Então reflita sobre isso, e a igreja vai continuar sendo sal da terra e luz do mundo. Vamos usar o máximo que podemos do digital, e vamos fazer o melhor que podemos no presencial, mas sem sermos um instrumento de problema para a sociedade. Sabe por quê? Amamos a nossa comunidade. A nossa comunidade não é a nossa inimiga, é o nosso campo missionário. Quarto, serve por meio de ministérios relevantes. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 12, o serviço ministerial de vocês, que estão realizando, não apenas está suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então, a igreja precisa ter uma boa gestão dos seus ministérios. Hoje a igreja da cidade tem 180 ministérios. Eu vou passar um vídeo agora do mais novo deles, o Ministério Viva, que a pastora Vivian está liderando, é o Ministério de Vida Saudável. Pode passar aí. Deus nos criou de forma maravilhosa, um corpo forte e capaz de se adaptar ao ambiente, uma mente com capacidades incríveis e um espírito capaz de interagir com a eternidade. Saúde é a palavra que resume o funcionamento desse ser em sua plenitude. Mais que forma física, é sobre refletir intensamente tudo que Deus sonhou que fôssemos, no corpo, na alma e no espírito. Saúde é um assunto espiritual. É algo vivido em família, ao redor da mesa e em comunidade. É algo construído em escolhas pessoais e colhido com as pessoas da sua vida. É sobre responder ao chamado do Pai para nós. Viva! Viva nasce como um ministério que quer celebrar a saúde no corpo de Cristo. É sobre dar voz à consciência, trazendo conhecimento, transformação e cuidado. Cremos que a vida é um presente de Deus e por isso temos que ser bons mordomos. E dentro desta visão, Deus nos deu a visão de um ministério de vida saudável, de cuidado com a mente, com o coração, com o corpo, através da alimentação, através da medicina preventiva, através de discernimento e de sabedoria. Sim, o Ministério Viva nasce de um anseio para dar longevidade ao povo de Deus. Da concepção até os nossos últimos dias aqui na Terra serão cheios de vigor. Nosso ministério funcionará através de projetos, de programas, de campanhas, sempre levando a bandeira de que saúde é importante porque a sua vida é importante. Teremos coordenadores com várias especialidades para que atinja de forma integral o seu coração, a alma e o seu físico. Queremos ajudar você a viver tudo que Deus tem para a sua vida. A igreja da cidade é uma família para pertencer e a sua saúde importa para a nossa família, porque você é um presente de Deus para o mundo. Então, viva! Essa palavra tem a ver com duas conotações. Primeiro, é uma atenção, viva, não sobreviva, mas tenha uma vida sobrenatural. E viva a celebração. Vamos viver este presente chamado vida que o nosso Criador nos entregou. Cuide hoje de você, cuide hoje dos seus. Viva!
Amém. Durante a conferência, a pastora Vivi ainda vai falar mais sobre esse ministério, mas um ministério que já nasce fruto de uma necessidade, meio à pandemia. Gente, nós queremos um milagre, mas coisa boa é a gente não precisar de milagres para curar pessoas se a gente for preventivo e sábios, não é? Vamos pedir outros milagres, como a conversão da nossa cidade, ganharmos pessoas para Jesus. Eu tenho certeza que ministérios relevantes, através de uma igreja viva, vai fluir. Então esse é o mais novo ministério dos 120 que nós temos. E aí fizemos uma campanha, a Rede Inspire tem esta campanha disponível para você. Na livraria você tem o livro, coordenado pela pastora Leila aí, com 40 profissionais que escreveram de forma fantástica um livro. E eu espero que a sua igreja faça essa campanha. Muitas igrejas estão fazendo. Uma igreja viva, quinto, investe no pastoreio por meio de pequenos grupos. Você não pode ter uma igreja que tem uma grande celebração e não tem um pastoreio em pequenos grupos, porque ela vai ficar desproporcional. Em 1 Coríntios capítulo 16, 19, as igrejas da província da Ásia enviaram saudações. Áquila e Priscila, os que saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne onde? Na casa deles. Cremos na igreja no templo, na igreja nas casas. Então, hoje temos uma rede de células com 1.174 células, bem ajustadinha. Isso não é, inclusive, o número estava maior, mas nós demos uma ajustada agora por causa da pandemia. Mas esse é o nosso número. E através das células, mesmo nesse tempo por Zoom, a gente reúne em eventos comunitários, como piquenique, como passeios. Através das células se mobiliza. Por exemplo, as células trouxeram cobertores, o pessoal trouxe para ajudar, cobertores para ajudar, via a mobilização através de pequenos grupos. Sua igreja saudável precisa de ter pequenos grupos de pastoreio. O nome que você vai dar, se é célula, pequenos grupos, grupo de comunhão, grupo de apoio, grupo vida, isso é circunstancial à sua realidade. Mas uma característica de uma igreja viva, ela pastoreia por meio de pequenos grupos. Sextos, investe em ministérios sociais. Nós vemos num país, gente, que só pede em distribuição de renda para a Serra Leoa e para o Haiti. Eu acredito que isso não é mérito para um país que, mesmo com problemas na economia, ainda somos a 14ª economia do mundo. Então temos que ter ministérios sociais. Uma igreja viva tem, aqui a igreja da cidade, temos em Mateus capítulo 14, 15 e 16, diz Jesus que precisamos ser resposta em ministério social. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possa ir aos povoados comprar comida. O que Jesus respondeu? Vamos dizer isso juntos? Eles não precisam ir, deles vocês algo de comer. Você é a resposta. O ministério social da sua igreja é uma causa que não é da esquerda, que não é da direita, é uma causa bíblica, é uma causa de Jesus. Ele é o nosso modelo. Então temos a cidade social, tem várias fotos aí do mercado de solidariedade, através do nosso ministério social, com várias frentes. Em 2020, nós beneficiamos 85 mil pessoas. Distribuímos, em 2020, 430 toneladas de alimentos arrecadados e doados. 430 toneladas. O abrigo social, essa semana, por causa da semana de frio, nós podemos receber 200 cobertores, kits de frio. Em São Paulo, junto com a Visão Mundial, o pastor Felipe fez uma ação linda lá ontem, nas madrugadas frias em São Paulo. A sua igreja pode fazer várias coisas. O que ela não pode fazer é não fazer nada, porque vivemos num país onde precisamos ser resposta. Nós temos a Casa Sol. A Casa Sol é uma casa de apoio à situação de rua e dependência química. Este ano nós distribuímos, para eles, 1.587 refeições. E todo sábado a gente está lá fazendo as refeições e entregando, e a igreja quer se envolver, estamos juntos. Uma igreja viva. Sétimo, realiza a missão de forma local.
não é local em detrimento do global. São as duas frentes juntos, sabe por quê? A sua igreja tem motor 1.8, Atos 1.8, olha só. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, vamos juntos? Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Porque uma igreja viva, ela começa na sua cidade, na sua Jerusalém, mas vai até os confins da terra. A partir da sua cidade, com o evangelismo local, até as nações, com parcerias. Por quê? Porque é uma questão de ordem. A grande comissão não é uma grande sugestão. Atos 13, 47, pois assim o Senhor ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até onde? Até os confins da terra. Missões não é um propósito opcional, é intencional, de sua cidade para as nações. Não existe igreja tão pequena que não pode tocar o mundo através da oração. Então, seja no evangelismo nas cidades que temos e estamos realizando, em várias ações, nossa igreja o tempo todo está indo nos feriados, sábado e domingo, para as ruas, com evangelismo profético, com intercessão. Em todas, é uma cultura ministerial de São José e de cada uma das nossas igrejas da cidade. E através da Inspire Mission, com parcerias missionárias, você pode ser parceiro, procure o pastor Robson. E aí, quando nós falamos do esforço global, nós precisamos de parceria para ir mais longe. Por exemplo, como é que nós vamos para a Tailândia com o nosso missionário Davi Pesato? É com parceria. Na Espanha, com o Eduardo Acosta, com parceria. Então nós vamos juntos. Aqui mesmo você pode conhecer algumas como a OM, o stand da OM está aí, portas abertas, visão mundial. Procure, vamos ajudar, vamos trabalhar juntos, porque uma igreja viva faz missões, é propósito de Deus, no evangelismo local e em missões em parceria global, porque dos 5 propósitos de Deus, missões tem prazo de validade. Adoração, comunhão, discipulado e ministério você vai fazer aqui no céu, mas missões é só aqui na terra. E uma igreja viva precisa fazer missões. 8, investe intencionalmente na formação e discipulado. Efésios capítulo 4, 12, 13 diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Nós não podemos ser uma igreja saudável e esquecer que temos que formar novos líderes, que temos que discipular pessoas. Uma igreja viva faz isso. Os meios, as formas, os programas, sua igreja vai criar, mas sua igreja tem que ter um programa intencional de discipulado e formação de novos líderes, presencial e também digital. Por exemplo, nós temos aqui, seguindo esse princípio de sermos edificados, até que a membresia possa alcançar a unidade da fé e chegar à maturidade, que Paulo diz em Efésios capítulo 4, 12 e 13, à medida da plenitude de Cristo, o IPIAD. O IPIAD hoje ele tem 1.377 alunos, com 42 cursos. Muitas igrejas aqui são parceiras. Inclusive, nós podemos usar a nossa estrutura, você vir gravar aulas para servir também a sua igreja. Fale com o pastor Andrei. Então, nós temos que equipar os santos. É missão de uma igreja viva. 9, uma igreja viva investe na plantação de novas igrejas. Eu podia falar aqui o dia inteiro sobre isso. Uma igreja viva, apostólica, ela não simplesmente abre CNPJ. Ela não chega numa cidade, aluga um espaço, chama uma banda gospel famosa, pega um pregador, paga um cachê alto para ele, faz um evento e fala assim: evangélicos que não estão gostando das suas igrejas, nós temos aqui a melhor banda, o melhor pregador, uma igreja de grife, para vocês venham todos. Isso é abrir CNPJ, isso é tirar membro de outras igrejas. Mas existem não crentes para você evangelizar, existem pessoas afastadas que, se você plantar da forma saudável, Deus vai honrar. Nossas igrejas todas começam com um ponto de partida. Então, depois podemos falar mais sobre isso. Quem for fazer essa oficina, esse laboratório, é um princípio bíblico. Tito, capítulo 1, 5 diz: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse em ordem o que faltava e constituísse. Olha só, Paulo diz lá sobre aquela ilha do Mediterrâneo
que era uma ilha grega, já naquele tempo, constituísse presbítero em cada cidade. Quer dizer, Paulo mandando Tito estabelecer pastores nas vilas e povoados de Creta. Então hoje nós temos o ponto de partida. Nós começamos com um projeto de evangelismo, impacto, encontramos o homem da paz, estabelecemos então o ponto de partida, que é a rede de plantação. E temos 4 estágios da rede de plantação de igreja liderada pelo pastor Adam. Então essas cidades aí estão no estágio 1, depois no estágio 2, depois no estágio 3, até chegar no estágio 4 para a plantação. Então começamos com evangelismo, com uma casa de paz, com uma célula. Quando tem uma célula está no estágio 1, 2 células vai para o estágio 2, 3 células ou mais quando está se reunindo já para uma celebração pública no estágio 3, e depois no estágio 4, quando já tem 4, 5 células, já está tomando forma de igreja, aí ela pode ser, já tem um local próprio e promovida para a rede de igrejas da cidade. Então nós estamos plantando 30 novas pontos de partida, são novas cidades, novas igrejas, com 85 células em 16 cidades, com 363 células sob coordenação do pastor Adam. Investe para inspirar outras igrejas. Além de plantar a sua igreja, da sua igreja local, hoje a tendência de multisite, você pode abençoar outras igrejas que não são suas igrejas. Uma igreja viva tem altruísmo para isso, tem fé para isso. Como começamos a rede Inspire há 11 anos atrás. Durante 5 anos, a igreja da cidade subsidiou para que a rede Inspire pudesse acontecer. Graças a Deus ela cresceu. Hoje, 100% do que ela recebe de doações, ela investe na própria ação da rede Inspire. Nenhum real vem para a igreja da cidade, mas trabalhamos com uma equipe, com o pastor Vinícius, para que a rede Inspire possa, inclusive, brevemente ter um lugar aqui no Campus Colina para receber vocês e também fazer a expansão global para outros lugares. Lucas 10, 1 diz: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2. Olha essa expressão que eu destaco aqui em Lucas capítulo 10. Adiante deles. Uma igreja viva é uma igreja que abençoa outras igrejas com uma visão pioneira, adiante. É o que está acontecendo nessa conferência Inspire. Eu estou inspirando você, esta igreja está inspirando você. O pastor Fabiano ontem, o pastor Marcelo, o pastor Felipe, o pastor Everaldo, é de igreja para igreja, acreditamos assim, com organizações de apoio. Queremos inspirar você a ir além de onde você está, porque onde você chegou, glória a Deus, é a realização, mas o futuro é fé. Então, sempre enviando discípulos adiante. Nós seguimos o Mestre Jesus. Jesus fez isso na grande comissão, na comissão dos 70. Ser apostólico é ir, é enviar, é ser pioneiro adiante. Então hoje a Rede Inspire faz esse trabalho lindo. Nós temos hoje igrejas associadas de todos os estados do Brasil e mais 9 países. Em 2021, realizamos 12 webinários com 6.700 participantes. Também a Rede Inspire, mesmo nesse tempo de pandemia, não parou. O IC College é uma outra iniciativa para fora da nossa igreja. Hoje temos 97 alunos formados de 46 cidades diferentes e estamos agora, formamos a segunda turma com 37 alunos e já temos uma turma a começar em agosto. Manda um vocacionado da sua igreja para cá, nós vamos fazer 1 ano de imersão na vida dele, um jovem que terminou o ensino médio, que deu um time no meio da faculdade, que está meio em dúvida se troca de curso ou não, ou que terminou a faculdade, pode ser solteiro, pode ser casado. Você não vai mandar alguém para cá para a gente resolver um problema conjugal, de sexualidade na sua liderança, não. Você vai mandar uma flecha, nós vamos afiar ainda mais e vamos te devolver ainda mais afinada, depois de 1 ano de imersão aqui, tendo aula com os pastores líderes, participando aqui de interação, de grupo de avivamento, sob a liderança do pastor Marcos Madaleno. O IC College veio para ficar, vamos construir uma sede nova ali para eles.
Igreja Viva, em último, investe em sua base de envio. A sua igreja, ela precisa de uma base de envio. Então, a base tem que ser forte como um farol para brilhar mais longe. O apóstolo Paulo, vendo que a situação em Jerusalém estava tensa e perigosa para a igreja, depois do martírio de Estevão, o que eles fizeram? Foram para Antioquia e estabeleceram Antioquia como uma base estratégica para operações missionárias no Oriente Médio, na Ásia Menor e também na Europa. Atos capítulo 11, 26. E quando o encontrou, levou para Antioquia, e assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então Antioquia se tornou uma base segura. Ele passou lá um ano inteiro. Se ele passou um ano inteiro, a igreja tinha estrutura, tinha gente, tinha pessoas, tinha uma plataforma, e por isso dali a igreja se expandiu. Deixa eu dizer uma coisa, mesmo que a sua igreja possa ter lugares de expansão alugados, a sua sede principal deve ser própria, para você poder investir mais naquele lugar e a partir dali poder enviar para o mundo inteiro. Antioquia se tornou uma base e estratégia de operação missionária, evangelismo, discipulado e envio. Sabe por quê? A igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. E se você tiver uma base forte, isso vai ajudar muito. Então aqui na igreja local, nós temos a colina como a nossa base de envio. Não é sobre uma estrutura, é sobre facilidades de operação. E nós temos ela como um farol. Aí você pode ver a colina, hoje são 250 mil metros quadrados de área. Isso aqui não é só sobre uma igreja, é um centro de eventos, é um lugar de estudos, é um lugar, vou falar daqui a pouquinho mais, tudo que a gente vai ter aqui. E continuamos daqui como um farol para inspirar. Então tenha a sua base forte, porque excelência são os céus e inspira as pessoas. E nós agora estamos também trabalhando para expandir. Adquirimos uma área aqui ao lado, que não queríamos adquirir no passado, não foi possível. Agora essa área aí, olha, você vai vê-la, é uma área de expansão. Foram mais 30 mil metros que adquirimos. Você pode ir lá, por favor, passa lá, dá uma orada lá, tá? Para a gente, rega com a sua oração, tudo é feito com muita oração, e tudo isso nós vamos fazer. Essa área azul é a área de estrada, a área amarela é a área de edificação, a área verde de estacionamento e plantação. Então, roda o vídeo aí para o pessoal ver um pouquinho, uma ideia do que vai ser o projeto, para inspirar você também fazer a sua base como uma base de envio. Essa aí é a rua que você veio. São instituições sociais. Psiquiatria e aconselhamento cristão e o Centro de Diagnósticos da BAP. Aí nós vamos entrar pela portaria número 4, lá no fundo, que ela ainda não tem. Aí ali está a Via Dutra e nós vamos construir aqui um marco também profético. São essas cruzes, depois eu falo sobre elas. Cruz é um marco para a Via Dutra.
agora, são 3 cruzes, a de Jesus, a do ladrão que se arrependeu, a tradição do Dimas, e a cruz do que não se arrependeu. Então ali um lugar também para que as pessoas possam meditar. E de frente para a Dutra, que passam 2 milhões de veículos por mês. Esse projeto vai sofrer algumas alterações, mas em linhas gerais, esse é o desenho. A igreja adquiriu essa área não para ter mais terra, mas para expandir o ministério e também porque alguém poderia comprar e aí prejudicar toda essa área já existente. Ore por isso e pode semear também, em nome de Jesus, para inspirar você. Ela investe na sua base de envio. E nós também já estamos trabalhando com um projeto aqui desse campo para se tornar um Smart Campus, que foca no Eco, Tech e People. Quer dizer, ecologia, tecnologia e pessoas. Toda esta área vai ser por energia solar e com reaproveitamento de água e também com tudo que a gente puder fazer para obter a melhor qualidade e passar um ensino, porque a igreja inspira as pessoas. Quando a sua igreja faz algo de reciclagem, de tecnológico, de cuidado com as crianças, com as pessoas, fazem um ministério vivo, ela está gerando um padrão e ensinamento. E 12, último, uma igreja viva, ela mantém organizações de apoio para a efetivação da missão. João 3:27. Uma pessoa só pode receber o que do céu lhe for dado. Então, o que recebemos é para receber, celebrar e repartir. Mas não é simplesmente porque vimos que os outros têm. Existe, às vezes, uma questão assim, você tem que saber a motivação porque você faz o que você faz. Se Deus falou para você publicar um livro, você vai publicar um livro, mas você não vai publicar porque outra igreja publicou. Porque talvez você pode fazer mais do mesmo e pior. Muita gente gastou muito dinheiro da igreja gravando CD de banda só porque outros fizeram. E às vezes era aquele CD que a pessoa viu uma vez só. Então, não é porque um fez uma conferência que você vai fazer, que um fez um seminário que você vai fazer, que um fez uma gravação de um clipe. Você tem que fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Então, visão é pessoal e intransferível. Ore para Deus te dar e que o Pai das Luzes te dê muita visão para você fazer o que Deus te mandou fazer. Isso é garantido que vai dar certo. Uma igreja viva recebe isso. Então, as organizações de apoio. Aqui temos feito à medida em que Deus tem nos direcionado. Então você não precisa fazer o que os outros fazem, você precisa fazer o que Deus te chamou para fazer, porque nem tudo que é bom para você. Você tem que ter a intimidade de se unir ao que Deus está fazendo. Esse é o Grupo Propósito Serviço Ministerial. São organizações com ação, missão, visão, aliada à igreja, mas com seu CNPJ e realidade de orçamentos separados. Nenhuma dessas organizações é deficitária. A BAP e a Casa Sol recebem subsídios da igreja para realizar a sua missão, óbvio, porque é ação social, mas elas também têm o seu orçamento. Então, quais são essas organizações? A Igreja da Cidade, aqui em São José dos Campos, que é a nossa igreja mãe. Eu e Leila somos os pastores líderes, com Fabiana e Vívia, Marcos e Mariana, os pastores líderes da igreja, com todo o corpo pastoral e ministerial. Temos o Grupo Propósito, que o Marcelo Santos é o gestor executivo, junto com a gestão do Projeto Farol, que é para levantar recursos para a consecução dos ministérios. A Rádio Cidade, com Marcos Sanches, a Rádio Cidade que agora ganhou a outorga para poder ter a sua rádio FM, então teremos a transição. O Colégio Inspire, com a Rosilma e a Magnólia, hoje já está em 8 anos, um colégio também que já é um dos melhores da cidade, com quase 800 alunos. O IP, com o pastor Andrei, com o Ensine AD, com mais de 1.300 alunos. O IC College, com o pastor Marcos Madaleno, como falamos. A editora Inspire, com livros para inspirar a sua vida. Eu realmente quero recomendar a você esse livro, muito que eu falei aqui, Uma Igreja Família, o livro de uma vida, 400 páginas, 17 capítulos. Este livro realmente pode ajudar você a fazer a transição que você precisa. E 2 livros
Esse aqui que é o mais novo, Liderança que Prevalece, são 9 capítulos, a essência de uma liderança que prevalece, vai te ajudar bastante. E esse agora que relançamos, compramos o direito da Editora Vida, é o meu primeiro livro. Eu escrevi em 2003, ele foi completamente atualizado, é o livro Igrejas que Prevalecem, também está novinho ali para você, da editora Inspire. Também o nosso Inspire Bookstore com Cláudio, a Cidade Esporte com Marcos Paulo, são mais de 20 modalidades esportivas, agora estamos na retomada. A Cidade Social com Emanuel Garax e o Silk, agora mudamos de nome, era BAP, agora para Cidade Social, porque onde temos uma igreja da cidade, teremos uma cidade social. A Casa Sol com o pastor Cláudio e o Célio Bernardes. O Célio faz um trabalho fantástico. O Célio era padre aqui na cidade, se converteu, fiz o casamento dele, batizou. Hoje ele é líder da Cidade Social, na Casa Sol. A rede Inspire de Igrejas com o pastor Vinícius. A rede Inspire Mission com o Robson. Você pode conversar com ele sobre parceria para fazer missões. A Igreja Batista Sertaneja, lá no Sertão, com Oséias. A Faculdade Cristã da Cidade, com a Rosilma e o Bruno. A faculdade é a organização mais nova, eu vou concluir essa fala com um vídeo sobre ela. E você ore por esse projeto. Acabamos de receber, depois de um projeto longo aí, a faculdade recebeu para funcionar nota 4 do MEC, numa comissão avaliadora, vai de 1 a 5, ela recebeu nota 4, e o primeiro curso será o curso de pedagogia, recebeu nota 5, nota máxima, para começar. Só estamos aguardando a publicação no Diário Oficial para começar as novas matrículas. E vamos ter pós-graduação também no curso de pedagogia, pós-graduação sobre ensino de andragogia, como o Felipe falou, do ensino de adultos, de ensino infantil, de ensino jovem. Então fique atento a isso. E a igreja vai crescer como naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Os judeus de fala grega queixaram-se de judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos, Atos 6:1. Então eu quero dizer para você que com o crescimento também vem os problemas e vem as lutas, mas vale a pena, porque crescer biblicamente com um crescimento saudável, temos pessoas ganhas para Jesus. E os problemas fazem parte da missão. Então, crescimento também surgirão problemas. Mas você, líder, é resolutor de problemas. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, pastor, líder, olha para cá. Quantos pastoras temos aqui? Levanta a mão. Vocês são moderadores, vocês são resolvedores de problemas. Como o meu amigo pastor Kleber, lá de Lins, ele escreveu o livro Resolvedor de Problema, você é um deles. Olha só, 2 Coríntios 5, 18. Por isso mesmo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Sabe qual é o seu papel? Moderador. Você é um líder que vai unir as pessoas em prol de uma causa. Sabendo, vamos fugir da polarização desse mundo, fuja desse tempo de polarização política, cuide da igreja, leve a igreja a ter uma fé saudável e um crescimento saudável. Gálatas 5, 22 e 23 diz, mas o fruto do Espírito é o amor, contra essas coisas não há lei. Querido pastor e líder, nós vamos ter com o crescimento ainda muitas leis contra a pregação do Evangelho, mas não teremos leis contra o amor. Então, como diz Rick Warren, toda igreja que ama, cresce. E toda igreja que cresce, ama. Fuja desse polarismo, dessa radicalização. Você não tem que ser, a questão não é de ser de direita, ser de esquerda, seja de Cristo. E seja em Cristo para com todos. Você é o moderador. Eu fui criado num contexto de uma igreja batista. Uma vez eu perguntei ao pastor Paulo, por que a igreja tem vice-moderador e não tem moderador? Porque a igreja batista tem o tal do vice-moderador. Aí ele disse assim, filho, é porque o pastor é o moderador. Aí eu falei, entendi. Pastor, deixa eu dizer uma coisa. Você não é o polêmico da sua igreja. Você não é o que causa divisão por causa de partido político. Você não é o que causa ira por causa... Você é o moderador. Você, Paulo diz, que é o reconciliador. Então foque em edificar uma igreja saudável, uma igreja que cresce. Eu não estou dizendo que você vai ser compreendido por todos. Via de regra, religiosos não vão gostar muito do que você está fazendo. Mas saiba que
as críticas valem a pena, como o apóstolo Paulo também atravessou por elas. Quero mostrar o último vídeo aqui que fala desse novo desafio que é a faculdade. Aí depois eu vou orar com você. Aí nós vamos ter um momento da visão mundial para a gente poder sair para o nosso tempo de intervalo. Assista o vídeo e aí eu vou orar com você e quero transferir também desse tempo de igreja viva, de base de envio, para fortalecer a sua liderança na igreja local. Em um mundo que vive por meio de tecnologias, impossível não pensar em educação, sem inovação e projeção de futuro. A cidade de São José dos Campos, com mais de 700 mil habitantes e certificada como cidade inteligente em 2021 pela ABNT, vem demonstrando essa visão. Por isso, a Igreja da Cidade vem em busca de ferramentas que oferecerão à população educação de nível superior, alicerçada na excelência e, acima de tudo, na formação de profissionais capazes de transformar a sociedade por meio de novos conhecimentos, em ambiente de amor a Deus e ao próximo. Assim nasce a Faculdade da Cidade. Instalada no prédio do Colégio Inspire, com 4.000 metros quadrados de área construída, ampla estrutura física, laboratório de ciências, salas ambientes, biblioteca, lanchonete, secretaria para atendimentos individualizados aos estudantes, onde poderão desenvolver suas práticas educativas com protagonismo e criatividade. O ambiente ainda contempla um espaço preparado com toda a acessibilidade. Inicialmente, oferecerá o curso de Pedagogia, alcançando toda a nossa cidade, em especial a região leste de São José dos Campos. O curso de Pedagogia, aprovado pelo MEC com nota 5, oferece matriz curricular diferenciada e contemporânea, tecnologia de ponta, professores qualificados e práticas pedagógicas desde o primeiro semestre, tendo a possibilidade de ser realizada no Colégio Inspire. Tudo isso dentro do Campus Colírio. 7 auditórios. Auditório principal, auditório comunidade, auditório estações, auditório Oliveiras, auditório colheita, auditório gerações e auditório Nações. Complexo poliesportivo, área verde, estacionamento gratuito e de fácil acesso pela Via Cambuí. Sejam bem-vindos à Faculdade da Cidade. Amém. Glória a Deus. O monte da educação é um monte de influência. As grandes universidades e ao longo da história da fé cristã na Europa, Estados Unidos e Brasil, foram extremamente estratégicos com criação de colégios e universidades. Então a igreja pós-moderna não pode perder isso, no presencial, no online. Ore por esse projeto, acompanhe. Daqui a pouco vamos ter também cursos por IAD para alcançar e servir a sua igreja. Eu quero orar com você sobre, você recebe esta palavra, esse testemunho, em nome de Jesus, que seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Você não recebe aquilo que você despreza, você recebe aquilo que você celebra e que você honra. E que você também seja inspirado para realizar coisas maiores em nome de Jesus. Não despreze os pequenos começos. Quando eu cheguei, há 24 anos atrás, em São José dos Campos, a igreja tinha 620 membros, como eu disse, com 5 pessoas remuneradas, 600 membros. Uma igreja boa, mas ainda voltada para dentro, perto do potencial que ela poderia ser. Então, é a partir dos seus 5 pães e 2 peixes, da realidade que você está, que Deus vai fazer coisas maiores. E você não pode fazer isso sem esquecer do social. Eu vou orar agora e, na sequência, eu quero convidar você a ser parceiro também da Visão Mundial, para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. A maior agência de ONG de apoio à criança em situação de vulnerabilidade no Brasil e no mundo é a Visão Mundial, com trabalho inclusive na ONU. Então, eu queria que você ficasse para que depois você passasse no stand e se tornasse também um parceiro. Aqui só sai quando termina, não é? Porque eu tenho que lembrar que Judas saiu primeiro, tá?
Então, só quando termina. Então eu quero orar com você agora, tá? Eu queria que os pastores ficassem de pé comigo agora. Todos os pastores e pastoras. Todos. Isso. E eu queria, no intervalo depois, nós vamos ter um drone lá fora. Depois, na hora do intervalo, você vai lá para a região da rotatória, tem a palavra vida lá. E nós vamos tirar uma foto com os pastores e pastoras, que seja uma foto profética, queremos enviar isso para você, porque em tempos de morte profetizamos vida, não é? Sobre a nossa nação. Então, você que está sentado, estenda as mãos, vamos orar pelos pastores, pelas pastoras. Pai, nós te louvamos, porque estamos aqui num ambiente profético de vida, e ministramos vida a cada líder, pastor, pastora, bispo, apóstolo, ó Deus, plantadores de novas igrejas, homens e mulheres que se levantam para liderar, e eu compartilho com eles da unção que o Senhor tem nos dado, de crescimento e expansão, para a honra e glória do Senhor. Quem planta, quem rega não é nada, mas o Senhor é tudo em nós. Então nos abençoe, ó Deus. Eu abençoo cada irmão, cada líder que está de pé nesse instante na conferência Inspire Brasil, para que eles saiam daqui inspirados para transformar a realidade, que eles peguem do que tem aqui para irem aplicar suas realidades e transformar o mundo, Senhor. O Senhor começou com 12 homens, uma visão e uma missão. Hoje somos muito mais, podemos muito mais. Então toda obra do inimigo contra nós caia por terra em nome de Jesus. E seja sobre nós, Espírito Santo, o fogo do Senhor. Igrejas vivas, ativas, avivadas, cheias de poder, de autoridade, que ande no profético, que se mova no sobrenatural. Igrejas vivas, tecnológicas, conscientes da ecologia, da tecnologia, mas cheia do poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo seja sobre nós, uma igreja biblicamente saudável, profética, apostólica e pastoral, e daremos toda a honra e glória ao teu nome, para a salvação do Brasil e da nossa nação e do mundo. Amém, amém. Em teu nome oramos com fé. Amém.